Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem conhecida da Bíblia, lá do livro de Gênesis, capítulo 16. Vamos explorar aquela história complexa de Abrão, Sarai e Agar. Toca em uns temas assim, fé, a nossa fragilidade humana quando a gente espera, sabe? E como Deus responde no meio de decisões difíceis. Para essa análise, a gente está usando o próprio texto bíblico, claro, e alguns comentários que ajudam a entender as motivações, as consequências do que aconteceu ali. A missão é tentar pegar as nuances, né? E o que isso revela sobre nós, humanos, e sobre a natureza de Deus. Bom, a narrativa começa com aquele dilema central. Sarai, a esposa de Abrão, não podia ter filhos. E isso depois de uma promessa divina sobre descendência, né? Já estavam 10 anos em Canaã. Aí, Sarai propõe uma solução bem humana, digamos. Ela sugere que Abrão tenha um filho com a serva egípcia dela, Agar. É complicado desde o início, não acha? Essa espera toda. Sem dúvida, é um ponto crucial. E mostra, sabe, essa dificuldade universal que é esperar. Uma das análises que a gente viu aponta justamente isso. Mesmo figuras de fé como Abrão, que, poxa, já tinha sido chamado justo no capítulo anterior, mostram impaciência. Não é a primeira vez que ele meio que toma as rédeas sem consultar Deus diretamente, né? A gente lembra do incidente lá no Egito. Verdade, quando ele diz que Sarai era irmã dele. Exato. Então, essa história sublinha que a jornada de fé, ela tem altos e baixos. A santificação é um processo, sabe? Contínuo. Não é algo, instantâneo. E, como era de se esperar, talvez, essa solução humana gera conflito quase que imediatamente. Gênesis 16, versículos 4 a 6. Assim que Agar engravida, ela passa a desprezar Sarai, aí a coisa esquenta. Sarai culpa Abrão, trata Agar super mal e Agar foge para o deserto. Fica bem interessante aqui, né? A impaciência deles não afeta só o casal, afeta Agar profundamente. Pois é. Mas o que eu acho fascinante aqui é a intervenção divina que vem depois. O anjo do Senhor encontra Agar, sozinha, junto a uma fonte. Isso está em Gênesis 16, verso 7. E em vez de só bronca, né? Exato! Não é repreensão pura, é um diálogo. E tem promessa. Deus mostra que ouviu a aflição de Agar. Ele fala para ela voltar, se submeter, mas olha só, promete multiplicar a descendência dela enormemente, através do filho que ia nascer. E esse filho ganha um nome muito significativo, Ismael, que quer dizer Deus ouve, né? Gênesis 16, 11. E isso parece reforçar que, mesmo no meio daquela confusão toda criada por eles, Deus estava ouvindo o sofrimento de Agar. Exatamente. E tem também aquela profecia sobre a natureza dele, né? Que seria meio como um jumento selvagem, em conflito com todos. Gênesis 16, 12. Meio duro isso. É uma descrição forte, sim. Mas o ponto é que, apesar de Ismael ser fruto de uma decisão humana, talvez precipitada, Deus o inclui nos seus planos. Ele é abençoado como filho de Abrão. Não é descartado. Faz sentido. E a reação de Agar é incrível. Ela dá um nome a Deus ali naquele lugar. El Roi, o Deus que me vê. Gênesis 16, 13. É um reconhecimento tão pessoal, sabe? No momento de maior vulnerabilidade dela, fugindo, ela percebe, eu não estou invisível, Deus me viu. Que forte isso. Muito. E isso mostra um lado importante de Deus nesse relato. Uma atenção que alcança quem está à margem, sabe? Mesmo quando os planos humanos, falham. Deus ouve os gritos de angústia, não importa de onde vem. Ele vê, ele cuida. Então, a história termina dizendo que Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis 16, 16. Olhando para tudo isso, fica clara essa tensão, né? Entre a nossa fragilidade, a dificuldade de esperar e a resposta de Deus que, embora não apague as consequências dos nossos atos, mostra compaixão, mostra propósito. Os erros têm impacto, sim, mas parece que não são a palavra final para Deus. Indo além do texto, como é que a consciência dessas complexidades todas, as consequências das ações humanas, mesmo nessas figuras bíblicas que a gente vê como exemplos, sabe, e o jeito como Deus interage com tudo isso, como isso pode talvez moldar a forma como a gente encara os nossos próprios tempos de espera, nossas decisões complicadas hoje, e como a gente percebe Deus agindo na nossa vida nessas situações difíceis?
Fica aí para pensar, né? Fica a reflexão, excelente ponto. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais!